Imagine paredes que, embora sólidas e resistentes como o concreto tradicional, permitam a passagem de luz, tornando o ambiente translúcido. E além disso, paredes de concreto que ajudam na sua economia de energia e acaba se tornando um aliado no controle das emissões de CO2, criando ambientes etéreos e transformando a percepção dos espaços. Essa não é uma cena de ficção científica e nem de uma produção futurística, mas já é realidade proporcionada pelo concreto translúcido. Trata-se de um material inovador que desafia as novas concepções sobre um dos elementos mais fundamentais da construção civil. Então esse material compósito representa uma fusão fascinante entre a robustez inerente ao concreto tradicional e a delicadeza da transmissão luminosa. Esse novo concreto translúcido consegue a proeza de incorporar elementos ópticos, como fibra ópticas ou polímeros especiais em sua massa durante a fabricação. O resultado é um material que não cumpre apenas as suas funções estruturais e de vedação, mas que também interage com a luz natural e artificial, projetando sombras, silhuetas e cores de maneira surpreendente, conferindo então uma qualidade quase que mágica aos projetos arquitetônicos e de engenharia. Se você não conhece o concreto translúcido, fica aí até o final que você vai descobrir como é feito esse concreto e como ele pode ser utilizado nas construções modernas. Bem-vindo ao canal Projetudo TV, esse é mais um vídeo aqui do canal. Se puder aí deixar um comentário, um curtir, um joinha pra gente, isso nos ajuda muito. Meu nome é Leandro Ribeiro, sou engenheiro ambiental e sanitarista e esse é mais um vídeo aqui do canal. O concreto translúcido opera sob um princípio engenhoso, que é a condução controlada da luz através de uma matriz cimentícia opaca. O segredo basicamente reside na adição estratégica de elementos transmissores de luz distribuído uniformemente no interior do concreto. Na versão mais conhecida e popularizada por um arquiteto húngaro, utilizam-se então milhares de fibras ópticas dispostas paralelamente entre as duas faces de um painel ou um bloco. Essas fibras, que geralmente ocupam entre 4 e 5% do volume total da mistura, funcionam como minúsculos guias de onda. Basicamente, elas captam a luz incidente em uma superfície e a conduzem até a superfície oposta, baseando-se no princípio físico chamado reflexão interna total, que é o mesmo que permite a transmissão de dados em alta velocidade pelas redes de telecomunicação. Então esse princípio básico da física que é utilizado para a transmissão de dados, ela passa a ser utilizada junto ao concreto, podendo transmitir uma quantidade de luz através desse concreto. A eficiência dessa transmissão depende crucialmente da quantidade, do alinhamento preciso e da integridade dessas fibras, evitando dobras acentuadas que poderiam causar perdas luminosas. Interessante esclarecer que, apesar do nome o concreto translúcido não é transparente como o vidro. Ele permite sim a passagem de luz, mas com certo grau de difusão que garante privacidade visual ao mesmo tempo que banha os ambientes com uma luminosidade suave e difusa. Então a luz acaba passando sim, mas de forma controlada, não permitindo que o material fique transparente. A intensidade da luz transmitida pode variar com algumas formulações, como a desenvolvida por engenheiros mexicanos utilizando polímeros, alegando permitir a passagem de até 70% de luz incidente. Esse efeito não se limita a uma simples passagem de claridade, ele permite que formas, sombras e até cores sejam percebidas através do material, criando então fachadas dinâmicas e interiores com uma atmosfera única. Então, dependendo do material que é inserido junto a esse concreto, o tipo de luminosidade pode variar. Apesar de um conceito moderno, a ideia de um concreto que pudesse transmitir luz não é tão recente quanto se imagina. Então, registros indicam que o conceito fundamental foi mencionado pela primeira vez em uma patente canadense datada de 1935, uma época em que a tecnologia necessária para sua viabilização prática ainda estava longe de existir. A ideia passou adormecida por décadas, ressurgindo com força apenas nos anos 90, impulsionada, claro, pelo desenvolvimento e popularização das fibras ópticas e do plástico, que inicialmente eram voltadas para as telecomunicações.
Nesse contexto, um arquiteto húngaro, ao qual o nome dele se encontra aqui na tela, esse arquiteto chamado Aaron vislumbrou o potencial de incorporar essas fibras ao concreto. Após experimentos, ele patenteou a sua invenção, batizada de Litracon. Essa invenção foi patenteada no ano de 2001 e apresentada formalmente ao mundo no ano de 2004. A abordagem inicial focava no uso de fibras ópticas de vidro precisamente alinhadas dentro de uma matriz de concreto fino. Já no México, em 2005, alguns engenheiros desenvolveram uma abordagem alternativa. Em vez de fibras ópticas, eles utilizaram um aditivo polimérico especial, cuja fórmula batizaram de ILUM, I-L-U-M, misturado ao cimento branco e resinas, que substituíam os agregados tradicionais como areia e brita. Essa formulação então acabou resultando em um concreto polimérico translúcido, com características próprias, incluindo, segundo seus criadores, uma notável resistência mecânica de até 450 kg por centímetro quadrado e a capacidade de transmitir até 70% de luz. Essa dualidade de inventores e abordagens, então, no caso as fibras ópticas versus os polímeros, enriquece a trajetória do material, mostrando diferentes caminhos para alcançar um objetivo similar, que é dotar o concreto da capacidade de interagir com a luz. Na produção, o processo de fabricação do concreto translúcido exige muita precisão e cuidado, variando ligeiramente aí conforme a tecnologia empregada, fibras ópticas ou polímeros. Então, no método que se utiliza das fibras ópticas, primeiramente preparam-se os moldes, frequentemente aí de aço ou madeira, que possuem placas perfuradas com extrema precisão. Nessas perfurações, as fibras ópticas cortadas do tamanho exato e da espessura desejada são inseridas uma a uma no painel ou no bloco. Pode ser feito manualmente ou mecanicamente. Em seguida, uma mistura de concreto de granulação fina composta por cimento, agregados finos, água e aditivos superplastificantes, que é para garantir a fluidez. Essa mistura é cuidadosamente vertida no molde. Após o preenchimento, o concreto passa pelo processo de endurecimento, que geralmente leva aí 24 horas, e posteriormente pela cura, que pode levar até 28 dias, muitas vezes em ambiente úmido, para atingir a sua resistência final. A etapa final acaba sendo crucial aí para a translucidez do material, pois as superfícies dos blocos ou painéis são cortadas, lixadas e polidas para expor as extremidades das fibras ópticas, maximizando assim a captação e emissão de luz. No caso do concreto polimérico aí, que é a versão mexicana desse concreto translúcido, o processo se assemelha mais à fabricação de concretos aí, desses concretos tradicionais e convencionais que a gente conhece no nosso dia a dia. A mistura envolve então cimento branco, resinas, em substituição aos agregados graúdos, água e o aditivo chamado ILUM. A dosagem desses componentes então é cuidadosamente controlada para atingir as propriedades desejadas de translucidez e resistência. A mistura é feita em betoneiras comuns aí e vertida em moldes. E o processo de cura também segue padrões relativamente tradicionais. A grande chave desse concreto mexicano, dessa versão mexicana, é justamente esse aditivo chamado ILUM, pois a sua interação com os demais componentes confere então ao material final a capacidade de transmitir luz através da matriz polimérica formada. Independente dos métodos utilizados, ambos exigem então um controle de qualidade rigoroso para assegurar tanto as propriedades mecânicas quanto o efeito translúcido desejado. E como toda inovação tecnológica na construção civil e na engenharia como um todo, o concreto translúcido traz consigo um conjunto de benefícios notáveis, mas também enfrenta alguns desafios e limitações que influenciam sua aplicabilidade e difusão no mercado. Avaliar essa balança passa a ser fundamental para compreender o potencial real desse material. Entre as vantagens, as mais evidentes, claro, são o impacto estético e o design. Capacidade de transmitir luz aí confere uma leveza visual incomum ao concreto, permitindo então criar fachadas dinâmicas que mudam de aparência com a luz do dia, paredes internas que dividem espaços sem bloqueá-las aí completamente, e elementos de mobiliário com um toque de sofisticação e originalidade aliada à estética. Surge uma importante vantagem funcional e sustentável: a economia de energia elétrica. Ao permitir a entrada de luz natural em níveis mais profundos aí dos edifícios, o concreto translúcido reduz a necessidade de iluminação artificial durante o dia, contribuindo assim para a eficiência energética.
Além disso, algumas formulações apresentam um bom isolamento térmico e elétrico, e certas variantes, como a mexicana, destacam-se pela leveza, que pode ser até 30% mais leve que o concreto tradicional, também pela sua resistência mecânica considerável, embora seu uso estrutural ainda enfrenta barreiras normativas. Por outro lado, as desvantagens ainda apresentam obstáculos significativos. O alto custo de produção é talvez o principal limitante, seja pelo alto preço das fibras ópticas e pela complexidade de sua instalação, seja pelo custo do aditivo polimérico especial e das resinas, que é o caso da versão mexicana. O metro quadrado do concreto translúcido é consideravelmente mais caro do que o concreto convencional, ou mesmo de outros materiais de revestimento. O custo pode girar em torno de 15 a 20% superior ao concreto de alta resistência, mas essa estimativa pode variar muito de região para região. Além disso, a necessidade de mão de obra especializada tanto na fabricação quanto na instalação também encarece o processo e limita sua adoção em larga escala. Outro ponto crítico especialmente para a versão com fibras ópticas, é a fragilidade relativa dessas fibras durante o seu manuseio, transporte e instalação, exigindo então cuidados redobrados para não comprometer a capacidade de transmissão de luz. Do ponto de vista estrutural, apesar de algumas versões apresentarem alta resistência à compressão, o concreto translúcido ainda não é amplamente normatizado para uso em elementos estruturais primários, como vigas e pilares, sendo geralmente aplicado em vedações, revestimentos ou elementos decorativos. A versão polimérica, por sua alta resistência, também apresenta maior dificuldade e custo na demolição. Por fim, é preciso lembrar que o efeito visual depende intrinsecamente da presença de uma fonte luminosa, seja ela natural ou artificial, do outro lado do painel. Então é preciso que essa parede esteja recebendo luz de um lado para transmiti-la para o outro. O concreto translúcido, embora ainda enfrente barreiras como custo e necessidade de mão de obra especializada, representa mais do que apenas um material de construção inovador. Ele acaba simbolizando uma mudança de paradigma na forma como pensamos e interagimos com os espaços construídos. Sua capacidade de fundir essa solidez estrutural com a eterealidade da luz abre um leque de possibilidades criativas e funcionais que estão apenas começando a ser exploradas. À medida que essa tecnologia evolui, os custos tendem a diminuir e as técnicas de aplicação acabam se tornando mais difundidas. E provavelmente o concreto translúcido comece a ser mais difundido e acabe transcendendo o nicho de projetos de luxo e passam a integrar de forma mais ampla na arquitetura e engenharia cotidiana, na engenharia do dia a dia. Então esse foi o vídeo de hoje sobre esse concreto translúcido que ajuda na sua economia de energia e também no meio ambiente, economizando CO2 que está relacionado à geração dessa energia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixe um comentário aqui pra gente. Voltaremos em breve com mais vídeos. Eu sou Leandro Ribeiro e esse é o canal Projetudo TV.